Amém. Meus queridos, antes da gente fazer, que eles estão dando uma afinadinha aí, rapidinho aí, né? Quero aproveitar aqui o momento para apresentar aqui nossos visitantes. Estou vendo uma irmã ali. É a primeira vez aqui? Veio domingo passado. Glória a Deus. Então, significa que gostou, né? Amém. Se está procurando uma igreja, estamos de braços abertos, viu? Deus abençoe. Vejo uma família aqui também. Isso, é a primeira vez aqui. Qual que é o seu nome, minha querida? Daniele, o menininho. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Alguém que esteja próximo aí, dê um abraço neles aí, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Assim que nós terminamos esse louvor, nós vamos liberar as crianças para a salinha e já vamos entrar também no momento da palavra. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Adore com suas Não palmas. pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. As nossas crianças estão indo para a salinha, amém? Glória a Deus. Deus abençoe as nossas crianças nessa linha, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, só para avisar, nossa família pastoral não está presente hoje, pois estão celebrando lá a formatura do Isaac, seu filho, né? O nosso novo médico. Que Deus possa estar abençoando a vida deles lá. Mas amanhã eles já estarão de volta a São José. E domingo que vem, na quinta-feira que vem, já estarão aqui conosco novamente. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Começo do ano. Nós estamos este ano trabalhando sobre unidade. E hoje nós vamos estar falando sobre um texto muito poderoso. A palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E a mensagem de hoje tem o título: Unidade tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. Amém? Você crê nisso? Amém. Quando uma igreja ela vive a verdadeira unidade, não há porta do inferno que se levante contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 19. Mateus capítulo 16, do 13 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ô, meu irmão, me ajuda aí, eu estou lendo aí. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Aqui no verso 18, eu vou ler aqui na minha versão agora. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, a minha proposta hoje neste culto não é simplesmente uma ministração da palavra, uma pregação. Eu gostaria de trazer um estudo um pouco para vocês sobre a história da igreja. Como que se deu início, tudo aquilo que os pais da igreja vieram passando até chegar em nós. Mas eu queria, antes de entrar nesse detalhe, fazer aqui um parênteses para trazer uma explicação rápida para vocês, que há ainda uma confusão em relação a esse texto. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, e aqui ele diz: Olha, pois eu também te digo que tu és Pedro. No grego, meus queridos, essa palavra, que eu digo isso porque às vezes há uma confusão na igreja romana, aonde eles acreditam que esse ponto-chave é onde Jesus instituiu a igreja em cima de Pedro. E isso não é correto, e eu vou mostrar para vocês na palavra do Senhor. No grego, quando se diz Pedro, a palavra é Petros. Petros no grego tem o significado de pedra pequena. Logo em seguida, Jesus fala: e sobre esta pedra, no grego Petra,
diferente, que significa uma grande rocha ou uma pedra de fundação. Note que esse diálogo acontece Jesus perguntando a eles: olha, e vocês dizem que eu sou quem? E Pedro, ele toma a palavra e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele fala: tudo bem, e você é Pedro. Mas ele respondendo a Pedro sobre a pergunta dele, ele fala: olha, sobre esta pedra, Petra, que significa a pedra de fundação, ou seja, o próprio Jesus Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para vocês saberem, quando fala sobre pedra, tem um texto em Coríntios, coloca para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11, tem como? Senão eu procuro aqui rapidinho. Já está lá, ou pode pôr. Falhou aí? Então vamos lá, vamos aqui mesmo. 1 Coríntios 3 e 11 diz assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual esse fundamento é Jesus Cristo. Amém? Também em 1 Pedro 2, 4 a 6. 1 Pedro 2, 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor: e chegando-vos para ele é pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. No grego, Petra. Ou seja, quando Jesus diz isso a Pedro, ele está falando a ele mesmo. Então nós somos edificados na pedra angular. A igreja é edificada sobre a rocha eterna, Jesus Cristo. Amém? Com a ajuda de Pedro, como um grande homem que dá o início a tudo aquilo que Deus preparou através dele. Mas vamos lá. Quando esse texto fala, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa portas do inferno? O que nós podemos pensar, ou não sei se vocês já buscaram estudos sobre isso, mas porta, ela tem um símbolo de forças espirituais que sempre tentam prevalecer contra a igreja de Cristo. Essa é a função principal dela. Nos tempos antigos, não sei se vocês assistiram filmes antigos, principalmente os bíblicos, quando existiam aquelas guerras, os conflitos, geralmente eles iriam atacar uma cidade, eles iriam atacar onde? Na porta. Por que a porta? Acabei de falar. É o símbolo da força. Geralmente os maiores guerreiros ficavam ali guardando a entrada da cidade, a porta da cidade. Então quando Jesus ele começa a mencionar, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ele está falando sobre todas as forças malignas se reunindo no lugar de ataque, e ela não vai prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida, porque o nosso general se chama Jesus Cristo. Ele está aqui e guerreia por mim e por você. Aleluia. E essa foi a primeira vez que Jesus na terra, ele usa esta palavra igreja. Quando ele fala, contra a igreja não prevalecerá. Quando Cristo começou a edificação da igreja? Na teologia, muitas pessoas dizem que ele iniciou o projeto da igreja no batismo dele. Há algumas também pessoas que acreditam que a igreja se deu início quando ele estava reunindo os 12 discípulos. E também tem um outro grupo de teólogos, é na parte que eu fico, que eu acredito mais, não que as outras não sejam verdade, mas que a igreja ela se inicia literalmente naquele famoso e maravilhoso culto de Pentecostes, onde o Espírito Santo é descido sobre a igreja e ali começa todo o trabalho. Quando uma igreja ela vive uma perfeita unidade e ela acredita que tudo aquilo que ela faz vem do Senhor, através da obediência, nós temos uma força incrível, porque essa força vem do Senhor. Quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja está ali, começando,
de uma forma tão maravilhosa. O texto de Atos capítulo 2, lá no verso 42 em diante, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, com tudo em comum, vivendo uma verdadeira unidade, a unidade cristã. Aleluia. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia suas necessidades. E perseverando em unidade, unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. Uma descrição perfeita de uma igreja que sabe viver uma unidade. Em tudo eles eram unidos. Na hora de louvar o Senhor, na hora das suas situações de casa, eles comiam junto, eles viviam junto. E o Senhor está nos garantindo nesse texto de Mateus que contra uma igreja unida, uma igreja que sabe viver o verdadeiro sentido de unidade, as portas do inferno não prevalecem contra ela. O início da igreja se deu a partir daí. Os discípulos do Senhor, as pessoas que iriam sendo acrescentadas à casa do Senhor, começam a fazer seus trabalhos. Mas preste atenção, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecem, significa que as portas do inferno vão intentar contra a igreja. Elas vão lutar contra a igreja. Elas vão tentar, de todo modo, parar a igreja do Senhor. Quem é o nosso general? Será que ele consegue parar? Aleluia. Eles começam a fazer seus trabalhos. Pedro, este homem que estava junto com Jesus, este homem que inicia a igreja lá em Atos dos Apóstolos, nesse texto que nós lemos, pregando a palavra, 3.000 almas se convertendo ao Senhor naquele dia. Ele começa a sofrer as suas perseguições, por amar a Deus, por obedecer a Deus. Logo ele já estava preso. Herodes, querendo o agrado do povo, já estava preparando para que no dia seguinte, ao amanhecer, matasse Pedro. Mas existia uma igreja que estava unida, um propósito de oração, e de uma forma milagrosa, pela manhã, pela madrugada, Deus ele vai e liberta Pedro daquela prisão, e ele chega aonde aquela igreja estava orando em fervor. Note que nada em relação à igreja acontece de forma isolada. Já vi várias pessoas batendo no peito e falando: eu sou a igreja do Senhor. Infelizmente isso não é verdade. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos igreja. Não existe eu sou igreja no modo singular. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é um coletivo de pessoas unidas. Se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, precisamos aprender a vencer e lutar juntos, unidos. Quando uma pessoa sofre, eu tenho que sofrer com ela. Quando uma pessoa está desesperada, eu tenho que estar do lado dela como igreja. E assim nós, como corpo, seremos vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que o inimigo ele não se contentou com isso. As perseguições começam a vir de uma maneira muito mais forte, muito mais impiedosa, poderosa, a ponto de os discípulos já não temerem nem mais a morte por amar a Cristo. E mesmo diante de todas as atrocidades que viveram, nunca negaram a Jesus. Tudo por amor à obra do Senhor. Se você pegar uma pesquisa sobre a vida e a morte dos discípulos, você vai ver como muitos deles sofreram de forma cruel. Tiago morreu ao fio da espada. Filipe, torturado até a morte. Mateus, cobrador de impostos, foi decapitado. Pedro, este Pedro aqui dessa história, crucificado de cabeça para baixo. Mas não desistiram do reino dos céus. Não abriram mão daquilo. João, quando o inimigo tenta a todo custo, queimado vivo, mesmo assim ainda, não morrendo, foi levado para a ilha de Patmos, isolado, e lá se deu toda a revelação do livro do Apocalipse que nós temos hoje. Ou seja, o inimigo tenta de todas as maneiras.
Ele tenta de todo custo atrapalhar a obra do Senhor. Mas sabe de uma coisa? A palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno não há de prevalecer contra uma igreja unida, contra uma igreja que vive aquilo que o Senhor nos garante, que é a vitória dele. Passaram por tantas coisas. Aleluia. Hoje nós vivemos um outro tempo, meus irmãos. Mas a essência da igreja continua sendo a mesma. Aleluia. As circunstâncias, culturas, tudo isso mudou. Mas a verdadeira igreja continua sendo guardada pelo nosso general Jesus Cristo. Você está guardado sobre a proteção do teu Criador. Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Nós precisamos ter a consciência que nós somos a igreja que nunca fechou. A igreja que não se fechará. Aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer. Nosso Deus é maravilhoso. Uma igreja forte, irmãos, ela precisa aprender a andar em unidade. Nós precisamos ter fundamentos. Como o próprio Jesus iniciou esse diálogo com Pedro e já nos garantiu, nós precisamos estar alicerçados na pedra, na rocha. Aleluia. Ele é o fundamento da igreja. Uma igreja forte e unida, ela precisa ter comprometimento. Com quem eu preciso me comprometer para que eu possa ser uma igreja unida, forte? Primeiro, com a obra do Senhor. Quantas pessoas aqui são comprometidas com a obra do Senhor? Crê que você foi escolhido para exercer algo na casa do Senhor? Nesta quinta-feira também estive ministrando aqui, estava falando sobre o chamado de Moisés. Quantas desculpas Moisés deu até exercer o chamado na vida dele. E às vezes nós estamos vivendo assim. Mas comece a aprender a se comprometer com a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Seja comprometido com o pastor da tua igreja. Quantas vezes, infelizmente, pessoas querem servir a Deus, querem estar participando de um grupo, mas não querem estar ali sendo fiel ao líder que Deus colocou sobre a tua vida. E infelizmente muitos até se levantam contra o anjo da igreja. A Bíblia nos garante que o pastor é o anjo da igreja. Seja comprometido com ele, ajude a ele. Às vezes as pessoas começam a reclamar: olha, o pastor não falou comigo, ele não orou por mim. Ei, você tem orado pelo seu pastor? Você tem clamado pela vida dele? Para que ele possa conseguir resistir todas as afrontas do diabo sobre a vida dele. Ele está numa linha de combate, na linha de frente. Seja comprometido com o pastor da tua igreja em nome de Jesus. Seja comprometido com o templo do Espírito Santo. Como assim, pastor? Cuida da tua vida. Cuida de você também. Seja comprometido em nome de Jesus. Essa é a razão dos primeiros discípulos terem conseguido êxito em suas missões. Eles eram comprometidos com aquilo que o Senhor tinha colocado sobre as suas mãos. Eles viviam unidos. Eles tinham um só propósito. Eles viviam dessa forma. Paulo sofreu de tudo. Quando pegamos a história de Paulo, um versículo que muitas pessoas amam ler da história de Paulo: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se esquece que Paulo estava falando sobre naufrágio, sobre passar fome, sobre passar frio, preso, um espinho na carne dele. Mas eu sei que eu posso todas essas coisas, porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Que momento você tem vivido? Ei, você é vencedor, você é vencedora. Fazemos parte de uma igreja vencedora. A igreja de Cristo não perde. A igreja de Cristo não perde. Podemos sim sofrer, mas perder jamais. Porque quem nos garante a vitória é Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, Paulo, ele contribui demais
para o crescimento da igreja. Mas mesmo assim, a igreja ela vem sofrendo suas perseguições. Falando um pouco de história, quem já ouviu falar da Era das Trevas? A era do grande imperador Nero. Um homem que pegava cristãos e jogava no Coliseu para que fosse devorado pelos leões, achando que com isso intimidaria a igreja do Senhor, achando que com isso pararia com o avanço do Evangelho. Nós cantamos aqui agora. Essas perseguições não pararam a igreja. Os leões não pararam a igreja. O Coliseu não conseguiu parar a igreja. Aleluia. Época que todas as traduções da Bíblia estavam sendo queimadas. Não queriam que o Evangelho chegasse a todos os idiomas, para que todas as nações conhecessem o Evangelho salvador de Cristo Jesus. Lutaram contra muitas filosofias malignas. Meus queridos, eu peço em nome de Jesus, que você peça a Deus discernimento, para entender o ponto que eu quero entrar agora nessa mensagem. Não quero jamais falar de política, não quero jamais levantar um partido ou outro. Quero te contar o que aconteceu na história da igreja, na história dos pais da igreja. Mas de repente surge uma filosofia maligna, uma filosofia marxista, a ponto deles começarem a defender de forma grande e cruel acabar com a religião. Uma forma deles entenderem que o ateísmo tinha que prevalecer sobre toda a humanidade. Mas isso não foi suficientemente forte para parar a igreja. Aleluia. A igreja enfrenta o comunismo de Lênin. Depois pesquisem sobre tudo que eu estou falando, meus queridos. Lênin, ele queria a eliminação da religião. Matou milhares de bispos e sacerdotes. Segundo a história, diz que foi cerca de total, além de sacerdotes e bispos, de cristãos, cerca de 12 a 20 milhões de cristãos mortos na mão desse homem. Simplesmente porque não aceitava cristãos. Prendeu vários líderes religiosos. E o Estado estava comprometido com a destruição da religião. De repente surge um outro homem, chamado Stalin, um dos maiores ditadores da história, um genocida sanguinário, comunista da União Soviética. Ele declara um plano de 5 anos de ateísmo. E ele denominava os cristãos os inimigos da ideologia. A ideologia marxista deles. Marxista-leninista. Antes que eu troque aqui as palavras aqui, mas é essa a ideia. Qual que era a ideia deles, meus queridos? Eles obrigavam o manifesto comunista, estampado nas primeiras páginas da Bíblia dos cristãos. E quem não aceitasse era morto, torturado, violentado. Para os mais jovens, quando eu falo de União Soviética, hoje é conhecida como Rússia. Mas sabe o que aconteceu lá? Os verdadeiros cristãos não se curvaram. E eles conseguiram vencer todo esse sistema maligno. Aleluia. A igreja resistiu ao nazismo de Hitler. Falam que o holocausto dos judeus, 6 milhões, foi o pior absurdo, que não conheceram a história de Lênin e nem a história de Stalin. Foi quase 3 vezes mais. Mas ali se tratava de judeus, tentando calar o povo de Deus. Ele coloca um bispo incrédulo, que era do partido deles comunista, para liderar a igreja, para que pudesse todos andarem de acordo com aquilo que eles queriam pregar. Por que colocaram um líder comunista lá no meio do povo? Porque eles não conseguiam parar a igreja. O objetivo sempre foi calar a igreja, parar a igreja, acabar com essa instituição. Mas as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja unida, não prevalecem contra aquilo que Deus levantou. Já ouviram falar de Albert Einstein?
uma das frases dele, ele diz assim, olha, aleluia, a única instituição que resistiu ao nazismo foi a igreja, e hoje ela tem o meu respeito. Quem pode resistir às afrontas de Satanás? Se você vive uma verdadeira unidade com Cristo que é o cabeça e com a igreja que é o corpo, você jamais será derrotado, porque Cristo te garante a vitória. Aleluia! Deus é maravilhoso, meus queridos. Com o avanço dos anos, vendo que a estratégia de violência, de Coliseu, de leões, de açoites, de tantas atrocidades não paravam a igreja, Satanás ele tenta, de um modo sutil, acabar com a igreja de uma forma diferente. Esses crentes não temem nem a morte. Quanto mais perseguição, quanto mais atrocidade, parece que o número deles vão se espalhando mais e mais sobre esta terra. Então a gente vai tentar usar uma estratégia diferente. Precisamos mudar os planos para tentar acabar com a igreja. Não estou falando, mudamos, assim, estou falando de Satanás, irmão, misericórdia, hein? Eu ia falar uma coisa aqui agora, mas eu me segurei, que o Rogério falou que estava aparecendo uma coisa hoje, né? Eu não vou levantar essa bandeira não, Rogério. Mas, como que ele vem de uma forma sutil? O inimigo, ele viu que todas essas coisas não deu certo. Então nós vamos nos infiltrar nos ramos teológicos da igreja, trazendo talvez coisas que possam distrair a mente deles, esfriarem eles. E começam a aparecer ideologias teológicas, doutrinárias, satânicas dentro da casa do Senhor. O modo dele tentar entrar. Irmãos, se vocês não concordarem com essa mensagem, depois chamem o pastor Alexandre e se virem com ele. Mas eu defendo aquilo que eu acredito. Vamos fazer uma teologia da libertação, então. Camarada chamado Leonardo Boff. O que significa isso, pastor? Teologia da libertação, alguém já ouviu falar aqui? Aquele falso socialismo, um partido político comunista tentando entrar dentro da igreja, tentando dizer que nós precisamos trazer libertação para os pobres numa visão social, aonde aquele que é rico vai para o inferno, aquele que mais tem não está salvo. Deus só pertence aos pobres. Mas aos pobres eles querem que dão tudo dentro da igreja, né? Teologia satânica, miserável. Mas tudo bem, eu sou a favor da teologia da libertação. Deus te abençoe. Mas de repente aparece uma outra teologia. Já ouviram falar da teologia liberal? Esses dias eu vi um pastor comentando, irmãos. Eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. Falei, meu Deus do céu. Uma definição da teologia liberal, Bruno. Ele diz assim, ó. Racionalismo ateísta. Vocês são ateus, irmãos? Não precisa nem chamar de teologia. O liberalismo entra dentro da igreja, às vezes confrontando até a palavra do Senhor. Olha, será que realmente isso que acontece na Bíblia aconteceu de fato? Será que realmente Deus morreu na cruz? Será que realmente Deus é poderoso para poder interferir na vida do ser humano? Quantas pessoas aqui já viveram o milagre do Senhor? Tem testemunhos para contar? Já foram curados de enfermidades graves, até de morte? Já tiveram portas de emprego na tua vida? A teologia liberal nega tudo isso na tua vida. Mas a pior de todas, e a que tem entrado agora, é considerada aquela a teologia da graça barata. Ouviu falar disso aí, Bruno? A teologia da graça barata. O que significa isso, pastor?
é aquela que você pode viver de qualquer forma. Eu não preciso mais me arrepender. Para que cruz? Sabe aquela teologia que você vem para a igreja e você vive de qualquer forma? Olha, Deus é amor, Deus te ama. Não importa o pecado que você faça, o jeito que você vive, Deus é amor. Intitulado da teologia da graça barata. Não preciso mais de arrependimento. Eu jogo fora aquele texto da Bíblia que diz: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Venha do jeito que estás. Mas isso é bíblico, pastor, é. Mas a questão de permanecer do jeito que você está, só se você não quiser um compromisso com Deus. Se você quiser um compromisso com Deus, implica em renunciar à tua vontade. Implica no que eu acabei de falar, tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Já há um novo movimento. Quem aqui tem essa Bíblia aqui, ó? Não essa aqui é minha. Mas tem Bíblia aqui, ó, impressa de papel. Quem tem? Guarde. Por que você está falando isso, pastor? Porque isso aqui daqui a pouco vai ser relíquia. Minha esposa viu esses dias um artigo dizendo que já está tendo um movimento mundial para que a Bíblia seja reescrita e você nunca mais terá acesso a esse modelo de Bíblia pela internet. Somente aquilo que eles vão colocar de novo. Estão querendo proibir, como foram no tempo antigo, a publicação deste modelo de Bíblia. Tem gente que não acredita nisso, né, irmãos? O diabo, ele tenta se levantar de tudo quanto é jeito. Ele vem de uma forma muito subliminar. Ele vem do seu jeito. Do jeito que foi no tempo de antiguidade, não conseguiu acabar. Então a forma dele tentar acabar agora é dessa forma. Entrando na mente dos nossos filhos na escola. Tem pessoas que já gravaram até vídeo na internet, dizendo que estão dentro das igrejas há anos, se preparando, principalmente para aqueles que dão aula para as nossas crianças, se preparando para virar professores infantis e lá ensinarem tudo errado, conforme a Bíblia nos ensina. Pode pesquisar no YouTube que você vai achar muitos vídeos de pessoas falando isso. Pessoas infiltradas. Mas uma coisa é certa: uma igreja unida, a porta do inferno não prevalece contra ela. Será derrotada em nome de Jesus. E essas teologias, ela vem tentando esfriar a igreja. Mas nosso Deus é poderoso. De repente Deus, ele invade uma escola ali nos Estados Unidos, pega um grupo de jovens que estão ali, ó, unidos com um só propósito. Presta atenção, que era um grupo de jovens, não era uma única pessoa. E o poder de Deus se manifesta naquele lugar, a ponto de passar semanas e aquele culto não acaba, porque a presença de Deus invade. Eu creio que chegará o nosso tempo, que nós aqui, cristãos da comunidade cristã nele, vamos nos impactar de uma maneira sobrenatural do poder do Senhor, a qual não vamos conseguir sair desse lugar sem antes estarmos renovados, avivados pelo nosso Deus. E contra esta igreja, as portas do inferno não prevalecerá. Uma pessoa me perguntou algo e eu vou falar de forma que eu fui proibido pelo pastor de falar. Vocês vão entender. Por que aconteceu aquilo que aconteceu conosco? Porque esse é o ano da unidade. Esse ano não poderia acontecer. O Senhor gravou as nossas vidas para sermos impactados pelo seu poder, pela sua glória. Não se cale diante de qualquer sistema que venha impor sobre você. Os pais da igreja não se calaram, tiveram coragem. Através da persistência deles, o evangelho chegou em nossas vidas. Não pode parar em nós.
Ainda há muitas pessoas que necessitam ouvir falar deste nosso Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Nós levaremos essa mensagem, a mesma mensagem que Jesus pregou, a mesma mensagem que os discípulos levaram, nós vamos continuar levando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia, arrependei-vos e creiam no nome de Jesus. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Esta é a palavra do Evangelho de Cristo. Não vamos mudar, não vamos nos acovardar. Aleluia, não importa qual seja a afronta de governo, a afronta de ideologia, a afronta de qualquer lado, nós nos defenderemos pela palavra do Senhor e vamos viver por ela. A mensagem ainda é a mesma, não mudou. Aquele que não se arrepender não alcançará a salvação. E como que eles podem arrepender se nós que somos os responsáveis por pregar a palavra, às vezes nos calamos porque temos medo? Aqui em São José dos Campos, há uma lei que foi aprovada, depois desaprovada, e hoje eu não sei que pé que ela está. Mas está proibido. Estava, não sei, mas depois confirmo para vocês. De se fazer qualquer culto evangelístico, como aquele que a gente fez na praça. Eu não vou parar. E aí, será que é dessa forma que o inimigo vai tentar prevalecer contra a igreja do Senhor? Quantos têm o hábito aqui de fazer um evangelismo pessoal? Não estou dizendo de ir nas praças e pregarem, mas o hábito de às vezes encontrar uma pessoa na rua e lançar uma palavra para ela, no seu trabalho, na sua escola, dentro da tua casa. Nós estamos vivendo um tempo que eu acredito que é o tempo final, irmãos. Muitas pessoas ainda estão vivendo perdidas. A igreja, ela não ficará estagnada. A igreja, ela avançará. As portas do inferno não conseguem segurar uma igreja que vive a unidade. A igreja nunca se intimidará com qualquer tipo de pressão de governo. Ela não fechará a tua boca. Se vocês notarem e conhecerem um pouco de história, o período de mais perseguição da igreja foi o período que ela mais cresceu. Se você fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que na China, os membros da igreja são maiores que o número de membros do Partido Comunista daquele país. Um dos lugares onde mais há perseguição é o lugar onde o evangelho mais está crescendo. Quer crescer, mas não quer ser perseguido? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. A verdadeira natureza da igreja de Cristo é vencedora, meus irmãos. Ela não é perdedora. E esse povo que Deus tem levantado é um povo poderoso. Olhe para você mesmo e diga assim: olha, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. E eu sou ungido do Senhor. E pronto para toda boa obra. Eu faço parte da igreja que não fecha. Eu faço parte da igreja que tem por general Jesus Cristo. Uma igreja cheia de fé, que se levanta para conquistar o impossível, para arrancar almas da mão de Satanás, para viver as promessas do Senhor. O profeta Joel profetizou a respeito da igreja, e você está dentro desta palavra profética. Ele dizia assim, aleluia: eles viriam saltando pelos montes, um povo poderoso, aleluia, em posição de combate.
Se coloque nesta posição. É hora de saquear o inferno, de tirar almas que estão lá aprisionadas, de viver a verdadeira unidade da fé cristã e poder dizer: olha, eu faço parte, aleluia, dessa igreja que jamais fechará. Eu faço parte desse exército que vai, aleluia, levar muitas almas ainda para o encontro de Cristo. Talvez aquela pessoa que você tem orado, que você tem clamado, talvez aquela que você tem chorado, creia, através da tua vida, do teu testemunho, Deus salvará o teu familiar, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Seja quem é que você tem orado, se coloque na posição. Podemos sim, como diz a música, ser pressionados, mas não desanimados, talvez perseguidos, mas não abandonados. Nós estamos de pé, aleluia, e ninguém parará a igreja do Senhor. Podemos cantar mais uma vez essa canção? Grupo de louvor, volte aqui. Que você faça a tua oração. Cante essa canção com alegria, com autoridade. Em nome de Jesus, lembre-se, a unidade tem poder de prevalecer sobre o inimigo. Quer prevalecer? Seja unido, em nome de Jesus. Ninguém pode parar a
pode te parar. Aleluia. Sobre a força de Cristo, sobre o nome dele, você vai prevalecer. Aleluia. Ele te garante essa vitória. Aleluia. O diabo ele tenta te parar, mas não vai conseguir. Você faz parte da igreja do Senhor, a igreja vitoriosa, a igreja que vence, a igreja que triunfa, a igreja que segue os caminhos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. A perseguição não vai te parar. Aleluia. A perseguição não parou a igreja. Não vai te parar também em nome de Jesus. Não parou. Aleluia. A igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Dá um brado de glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Começa a glorificar o Senhor. Aleluia. Começa a glorificar. Aleluia. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar, Ninguém pode parar a igreja do Senhor. mais uma vez declare. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória.